Olá, você que estiver vendo esse vídeo, em primeiro lugar, deixe de lado toda e qualquer militância e o ódio no coração. Reflita comigo sobre o atual cenário do nosso país. Nós estamos vivendo coisas, podemos dizer até inimagináveis. Jamais imaginávamos que chegaríamos a esse ponto. Mas eu quero te falar algo, né? Não leve isso aqui agora para o coração. Só escuta e reflita. O atual cenário que estamos vivendo, ele não começou agora. Ele, como o próprio presidente Lula fala, né? Eles plantaram. É uma época de colheita. E a esquerda no Brasil, desde que o Brasil saiu do regime militar e se tornou as eleições e passou a concorrer os civis, e durante os 35 anos aí de democracia, né, nós temos 30 anos da esquerda como um todo governando o país. Porque não existia nenhum partido de direita. A verdade é que eles viviam o eterno teatro das tesouras, né? Entenda, puxa na sua memória e você verá que a cada eleição que acontecia, né, ganhava um político a presidente e logo esse presidente escalava cargos para o entorno do adversário, né? Para pessoas do lado oposto. Essas pessoas recebiam também ali cargos, recebiam presidência de estatal. Então eles tinham esse jogo. E quando vinha a disputa política, eles iam novamente para os seus embates. Pois bem, o atual cenário do nosso país hoje, que nós vivemos hoje, é resultado de toda a administração de esquerda. Nós tivemos apenas, podemos dizer assim, de direita, 4 anos com o Bolsonaro, ainda assim enfrentando questões como a pandemia, como a guerra, né, que se iniciou da Rússia. E tudo isso prejudicou o governo Bolsonaro, por isso que ele é atípico, não dá para você comparar com outros governos. Mesmo assim, ele conseguiu entregar um país com 54, 56 bilhões aí de superávit. Pois bem, mas a esquerda vem aparelhando todo o sistema de administração pública, judiciário, né, também sistema judiciário, porque há muitos cargos com indicação e esses cargos têm sido ao longo desse tempo preenchidos com pessoas ideologicamente, né, de esquerda. Não é à toa que você não via, puxa na sua memória, você vai ver, no caso dos escândalos de corrupção, você não via juízes ou entidades fazendo cartas de repúdio, desembargadores. Esse pessoal não aparecia. No governo do Bolsonaro, do nada, né, chovia cartas de repúdio de juiz, de desembargador, de organizações. Entenda, para você ficar mais esperto ainda é o seguinte: como que aqueles que eram inimigos, né, adversários políticos,
como eles se juntaram tão perfeitamente em 2022 para concorrer contra o Bolsonaro. Será que você que tem apoiado por tanto tempo, eu já fui um apoiador do Lula, já votei nele, não que eu era, vamos dizer assim, petista de carteirinha, não, mas votei nos primeiros governos. Mas graças a Deus acordei a tempo, devido a hoje ter o acesso à informação. Por isso quero abrir aqui a sua mente um pouco. Veja que se juntaram todos eles para derrotar um único candidato. Mas se eles eram tão adversários assim, como que eles podem se unir de maneira tão hegemônica, né? Se misturar. É porque eles nunca foram água e óleo. Eles foram sempre mais do mesmo. E aí o que é que acontece nos dias de hoje? Lembre de uma frase que o Lula falou há muito tempo, dizendo que no Brasil não dava para implementar um comunismo à la cubana ou à la União Soviética, que teria que ser nos moldes brasileiros, certo? Então eles foram criando mecanismo para poder controlar a sociedade brasileira. Lembre de outra fala do Antônio Palocci dizendo que ganhar as eleições é diferente de tomar o poder, de que eles tomariam o poder. Por quê? Porque o governo do nosso país, o poder, é um poder que não está centralizado na mão do presidente, correto? Então, logo, um presidente que não tenha influência sobre o sistema vigente, dominante, ele só tem parte do poder. Então lembre que quem fez as maiores indicações no passado, a esquerda. Bolsonaro foi um acidente que aconteceu em 2018. Porque eles vinham ali de uma grande tragédia da Dilma, o Haddad, pior prefeito de São Paulo e pior ministro da Educação, né? E eles não contavam que surgiria um antipetismo tão grande. Então Bolsonaro veio e ganhou as eleições. Isso trouxe um desespero para esse sistema corrupto, esse sistema dominante organizado por esses comunistas da época, né? Daqueles que lutaram contra os militares, porque eles queriam a ditadura deles, do proletariado, mas foram vencidos. Lembre, essa galera de lá são essa galera que vieram disputar as eleições assim que acabou o regime militar. Entenda, esse pessoal também foi o mesmo pessoal que voltaram aí à Constituição, né? Ajudaram na elaboração e tudo mais, e deixaram brechas na nossa lei, na nossa Constituição, para que eles viessem se beneficiar. Então agora, Lula, que se tornou esse grande líder da esquerda, já está em idade avançada. Eles viram que este era um momento, ou agora ou nunca, para implementar esse comunismo de uma forma diferente, de uma forma que as pessoas não percebam. Então usaram o sistema judiciário para a perseguição aos contrários a eles, que nós classificamos de direita, para quebrar a força desse movimento que vem crescendo de direita. E através do julgamento judicial dá aquele ar de legalidade
que é o que eles querem passar para as pessoas que recebem da mídia vendida, né, para este governo as informações de forma parcial, manipulada. Por isso, eles querem dominar a rede social, o controle da rede social, para que as pessoas não tenham esse livre acesso às informações. Segundo, lembre que o Bolsonaro cortou recursos destinados à propaganda do governo, né, que ia para essas grandes mídias. Bolsonaro, ele freou esses gastos. Lembre que havia uma hegemonia nos governos passados, né, uma hegemonia entre os poderes, mas por quê? Cada um mordia a sua metade. Não foi assim nos escândalos de corrupção? Foi necessário que eles desmontassem, né, aquilo que seria um grande orgulho para o Brasil, que foi a Lava Jato, que conseguiu colocar bandidos na cadeia, corruptos. Estes corruptos hoje, pasmem, estão soltos, todos eles soltos. Por quem? Pelo sistema judiciário, sistema aparelhado pela essa esquerda. Então, através desse sistema, o Fachin, que foi nomeado pela Dilma, foi quem deu início, né, à soltura do Lula, dizendo que Curitiba não tinha competência para julgar o seu caso. E o CEP do julgamento estava errado, que deveria ser julgado em Brasília ou em São Paulo. Então ele desconstruiu, né, desfez o julgamento para que se iniciasse de novo aonde deveria ser. Agora quer dizer que em 4, 5 anos eles só foram ver que estava o CEP errado, né? 4, 5 anos depois, sendo que a própria Curitiba já havia pedido que eles tirassem o caso deles de lá. E como que uma pessoa julgada na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, recebendo confirmação das condenações, de repente é descondenado. Então hoje, a carta na manga que esses poderosos políticos corruptos têm é justamente o judiciário aparelhado. É uma maioria no STF de indicação do partido político de esquerda. E fique bem claro isso, nenhum político vai indicar pessoas ali que não seja aliado, que não compactue, né, com seus ideais, com seus pensamentos. Estão entendendo? Eles sempre indicam pessoas com qual eles, né, pelo menos eles têm que achar que defendem os seus mesmos ideais. E nesse caso aí não são apenas achismo, eles fazem tudo de maneira orquestrada, porque há um plano por trás de tudo isso. Então nós vemos nos dias de hoje o quê? Se você buscar, você vai ver que a maioria, né, esmagadora dos políticos perseguidos, políticos que perderam o seu mandato, tudo isso por interferência, né, do Supremo, da Justiça Eleitoral, são políticos ligados à direita. E agora, todo o esforço deles para tentar prender aquele que surgiu em 2018 e se tornou o maior líder do lado da direita, que é o Bolsonaro, todo o esforço que eles estão fazendo para prender é para que não haja opositor ao seu sistema e eles voltem ao antigo jogo. Então eles lutam para controlar as redes sociais, eles julgam os opositores de forma política, e no caso do Bolsonaro você não vê crime algum, mas eles dão esse ar de
legalidade, porque é o sistema judiciário que está julgando. E a mídia passa a informação de forma deturpada para influenciar aí a opinião pública. Então tudo isso é uma disputa, é uma guerra política que vai além da campanha. Além da campanha. Agora veja o seguinte, está num grau tão avançado esse aparelhamento do sistema governamental, né, como um todo, brasileiro, que não há solução aqui dentro mais do nosso país para essa mudança. Por quê? Porque você vê que quem está com poder nas mãos, né, no momento, se sobrepondo sobre os outros poderes, é o poder judiciário, através dos ministros do Supremo. Eles estão mandando e desmandando, fazendo o que querem. Porque nós temos hoje, o que tivemos no passado, que foram as Forças Armadas ativas, hoje nós temos umas Forças Armadas que está dominada, porque a esquerda também cuidou em infiltrar pessoas lá para segurar esse cachorro pela coleira e não deixar agir, certo? Mas eu creio que aqui eles não conseguirão implementar o que eles querem. Por quê? Porque na hora que ficar realmente insuportável, a nação se levanta e eles não conseguirão maquiar e não tem como eles dominar a população brasileira como um todo. Mas no atual cenário precisamos da ajuda de fora. Por isso você vê o Eduardo Bolsonaro buscando a ajuda dos americanos. Porque sem uma pressão externa não conseguiremos mudar nada aqui. E o governo americano, que no governo anterior do Trump interferiu a favor da esquerda, agora nós temos a possibilidade de que um governo de direita possa interferir a favor da normalização e da direita aqui no país. Porque senão prenderão Bolsonaro, sufocará a direita, perseguirão nas próximas eleições os políticos de direita. Os próprios ministros do Supremo, eles se organizaram para impedir de que a direita consiga fazer senadores, porque o Senado é aqueles que podem dar o impeachment para os ministros do Supremo. E no atual cenário do Senado, os juízes do Supremo têm esses políticos nas mãos. A maioria, né, dos políticos, dos senadores ou dos donos dos partidos, eles os têm na mão. Então, eles não votam impeachment porque os juízes têm os seus casos ali engavetados e pode tirar a qualquer momento. Não é à toa que o Barroso conseguiu mudar a votação de que era para ter o voto impresso. Ele conseguiu que os líderes do partido tirassem as pessoas a favor do voto impresso e colocassem pessoas contra. Porque aqueles que eram a favor não iriam votar contra, eles removeram, tiraram, né, aqueles que estavam a favor e botaram pessoas contra no dia da votação. Então veja que isso tudo é orquestrado. Então nós temos a geopolítica também do mundo, porque o Trump não age aqui agora com a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, não é só por causa do Bolsonaro, mas por causa também e principalmente do Lula, porque ele está agindo em defesa da soberania americana. Não só porque o Moraes perseguiu americanos, não é só por causa disso. Entenda a geopolítica. O Lula assumiu a liderança do BRICS. E o BRICS, que foi se fortalecendo por causa do governo fraco do Biden, tinha a intenção de derrubar a moeda americana.
certo? De conseguir eleger uma outra moeda, ou da China, ou criar uma outra moeda, para substituir o comércio, a necessidade do dólar no comércio global. Só que entrando o presidente Trump percebeu essa jogada, daí ele começou a atacar com essas tarifas em outros países também. Gente, eu não estou defendendo tarifa contra o Brasil, o nosso país, mas eu quero que você entenda que se fôssemos nós no lugar do Trump, faríamos a mesma coisa. Por quê? Porque se eles conseguissem mudar essa moeda de negociação do dólar, eles acabariam com os Estados Unidos. Eles iriam fazer com que a economia dos Estados Unidos fosse à ruína. Vocês estão entendendo? Só que eles não foram espertos o bastante para se prepararem para isso. Principalmente o Brasil, que não é autossuficiente. A esquerda não conseguiu ser inteligente o suficiente para preparar o país para uma atual rebelião, vamos dizer assim, né, contra os Estados Unidos. Porque se eles fossem inteligentes, eles primeiro procurariam fazer com que o país fosse independente no setor espacial, está entendendo? No setor de comunicação, de internet, capacidade de lançar seus próprios satélites, tudo isso, mas não desenvolver o país, e aí queria se levantar contra um gigante como os Estados Unidos. Então o Trump está agindo para defender os interesses americanos. Vamos dizer assim, né? No meio ele vai dar uma ajudinha aí ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um motivo interno para que ele haja. Mas o motivo externo é essa organização que há aí na questão do BRICS e a intenção que eles tiveram de derrubar o dólar, certo? Por isso, essas ações do Trump em elevar as tarifas e corrigir algumas coisas que estavam desreguladas, ou seja, os Estados Unidos cobrando menos do que os países cobravam deles. Isso é uma ação normal de cada governante. Como eu acho que o nosso país tem que buscar independência. Não é ter essa visão, principalmente a gente que temos capacidade de alimentar o mundo. Mas a gente precisa ter sabedoria e estratégia para isso. E outra coisa, perceba que o Lula, por mais que ele fale em democracia, ele se alinha sempre com quem é do lado ditatorial. Os seus amigos, né, seus mais chegados são ditadores. E outra coisa, quando ele quer romper com os Estados Unidos e se aproximar da China, gente, a China é um país comunista, só que ela viu que o comunismo da forma que foi lá na Venezuela, na Coreia do Norte, não funciona. Então ela assume o capitalismo, mas com a rigidez do regime comunista. Os seus cidadãos não podem viajar livremente entre as cidades do seu país. Para você sair de uma cidade para outra, você precisa ou passar numa faculdade dessa cidade, assim, que são classificadas, as cidades são classificadas de acordo com ali a sua riqueza. O da cidade mais pobre só pode ir para uma cidade mais rica se ele arrumar um emprego lá, ficar trabalhando durante um ano, a família fica na cidade de origem, só depois de um ano da estabilidade no emprego e tal, é que ele pode levar a família. Ou os jovens que estudam para passar na faculdade da outra cidade e assim eles conseguem também mudar. Então entenda, pessoal, sair de uma parceria com um país como os Estados Unidos, liberal e democrático, para entrar se aliar com a China, é desvantagem para nós brasileiros. Pode ser vantagem para o governo comunista, mas para o brasileiro como um todo é desvantagem. Por quê? Porque nós
aos poucos vai ser implementado, quando você vê já fechou tudo, o modus operandi da China, que tem score para o cidadão, você está entendendo? E hoje em dia, com a tecnologia, com o meio virtual que a gente negocia, o governo vai ter poder de nos dominar, de nos prejudicar a hora que ele quiser, de nos barrar, de nos punir, de impedir que a gente vá assistir um jogo de futebol. Ele vai dizer assim, ó, você só pode gastar seu dinheiro no mercado comprando comida, porque você falou mal do governo. Você não pode ir no estádio, você não pode ir no teatro, você não pode ir... Você está entendendo? Com a moeda virtual que os bancos já começam, os bancos centrais começam aí a desenvolver. No Brasil tem o Drex, né? Então percebam, é muito melhor nós estarmos alinhados com um país democrático do que com países ditatoriais comunistas. Então perceba que há uma geopolítica no mundo e uma guerra de quarta geração, uma guerra que não envolve o envio de tropas, de armas, uma guerra que é disputada no âmbito de tecnologia, de informação, você está entendendo? E da capacidade, né, de influenciar também aí, de influência sobre as outras nações. Por isso, os Estados Unidos, ele está no topo, porque ele tem essa capacidade, porque a moeda americana é a que é usada para a negociação, né, global, por assim dizer. Todos os países têm que comprar dólar, tem que ter dólar, reserva em dólar ou ativos em dólar para regular suas próprias moedas. E isso jamais o governo americano iria sentar e ficar assistindo os outros países, nessa aliança do BRICS, derrubar sua moeda, porque derrubaria sua economia. De qual forma? Se eles conseguem uma nova moeda, aonde não precisa ser todos, mas a maioria dos países, ou os mais ricos, vamos dizer assim, decidir se adotar, dizer assim, não, nós não vamos negociar agora na nossa própria moeda ou nessa nova moeda. O que eles fariam em seguida? Eles venderiam seus títulos americanos, venderiam seus dólares e derrubaria o preço do dólar hoje, que está R$6, se eu não me engano, iria despencar, iria desvalorizar. Você está entendendo? Então logo os Estados Unidos iria se afundar, iria entrar numa crise tremenda, visto que também a dívida americana está grande, altíssima. Você está entendendo? Mas se dão o luxo dessa dívida porque eles têm essa capacidade. Agora, se eles perdessem essa capacidade, seria o fim para eles. Então, voltando aqui para o nosso país, para a nossa situação do nosso país, está de um jeito que não temos a quem recorrer aqui dentro. Você vê que os presidentes da casa, né, do Senado e dos deputados, eles não pautam o impeachment do ministro, eles não pautam a anistia para esse pessoal que está preso, por se manifestarem, porque, gente, não tinha como esse povo dar um golpe. Como que esses manifestantes iriam dar golpe num dia de domingo, se pelo menos fosse um dia que o pessoal estivesse trabalhando nos prédios? Aí, né, vamos supor, né, poderiam eles talvez conseguir invadir, pegar aquele pessoal de refém, fazer algum mal para eles, se fosse o caso. Mas ir num dia de domingo, onde eles nem trabalhando estavam. E além do mais, pessoal, como que aqueles prédios altamente vigiados estariam desprotegidos, mesmo depois de muitos avisos da ABIN, do Serviço de Inteligência? Está na cara que isso foi tramado. Está na cara como que mais de 160, 180 imagens, né, de 180 câmeras, né, foram apagadas. Por que será?
Então há muita coisa inexplicável, né? Ou nós podemos explicar, mas fica difícil provar, entendeu? Por quê? Porque a justiça, né, entre aspas, está aliada ao atual sistema corrupto. E o motivo deles se alinharem para derrubar o Bolsonaro é que eles não queriam correr o risco de mais 4 anos do governo Bolsonaro, uma vez que vocês não viram os escândalos de corrupção no governo Bolsonaro que vocês estão vendo nesse atual governo. Ah, mas o escândalo do INSS começou no governo Bolsonaro? Não. Começou desde 2016. Certo? Bolsonaro não teve tempo de governar direito porque teve que se preocupar com a pandemia. Agora imagine Bolsonaro num outro governo, né? E podendo assim trabalhar seriamente, indicando pessoas, novas pessoas para o Supremo, como agora foi o Flávio Dino, seria Bolsonaro que indicaria mais um, ficaria com 3. Então entendam, pessoal, é uma jogada. E você precisa entender, antes de sair aí defendendo a esquerda, você precisa estudar mais um pouco o comportamento, a ideologia do lado da esquerda, que muitas das vezes vai conflitar com aquilo que você acredita. O Lula já falou no vídeo que eles têm que combater o discurso da família, o discurso do patriotismo, certo? Ou seja, eles são contra isso. Eles são contra. Não é possível que você aprove tudo isso que a esquerda defende. Ideologia de gênero, liberação das drogas, como é que se fala assim, o passar de pano na cabeça de bandidos, né? Entenda quem soltou todos os condenados pela Lava Jato. Quem foi? A própria justiça. E não foi por falta de prova. Há vídeos dos próprios ministros falando, não, houve corrupção sim, o dinheiro estava lá, não tem como negar, houve as malas de dinheiro, um diretor da Petrobras devolveu não sei quantos milhões de dólares. Entendam? E de repente eles mudaram de ideia do nada. Então, cabe a nós não se deixar enganar. Não se deixar enganar. Tudo nesse país pode ser criticado, todo mundo, né? Ou pelo menos poderia, agora já não pode mais. Não pode querer que o nosso sistema eleitoral tenha um grau a mais de segurança, como seria o voto impresso. Não para as pessoas levarem o papelzinho para casa, mas para as pessoas poderem olhar antes de confirmar ali o final de tudo, conferir e falar, não, peraí, as pessoas para quem eu votei está aqui nesse papelzinho. Realmente o meu voto foi materializado para quem eu quis. Porque todos nós sabemos que qualquer sistema pode ser programado. A questão não é confiar numa máquina, a máquina não vai se fraudar sozinha. A questão é quem tem acesso às máquinas, quem manipula o equipamento, né? É um ser humano e todo ser humano pode, né, acabar se corrompendo, certo? Ou nós temos um órgão que é o sistema eleitoral, o poder judiciário eleitoral, que comanda todo o processo das eleições. Logo, ele tem um poder absoluto sobre isso. Entenda? Eles detêm todas as etapas do processo eleitoral. Deveria se distribuir, ter outro órgão, pelo menos uns 3 que cuidasse disso, para que esse poder não ficasse na mão de um só. Isso também dificultaria, né, a organização para a fraude, por assim dizer. Então fica aqui essa minha explanação, espero que você goste, curte, né, compartilhe, que você entenda
que você possa pensar e refletir e ver que se você acha que o país hoje não está bem, se você acha que você não tem uma educação de qualidade, que você não tem saúde de qualidade, né? O SUS, eu sou a favor do SUS, não sou contra, mas o SUS não é top. Não é aquilo que ele poderia ser se não houvesse as fraudes, se não houvesse os roubos, se não houvesse os desvios, certo? Nós poderíamos ter um sistema público de saúde muito melhor, com mais equipamentos, com médicos para atender realmente a população, para não se esperar um ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses por um exame ou por uma consulta, entendeu? Porque é um sistema público, não significa que é de graça. O pagamento do equipamento, do conserto, do médico, dos funcionários, do anestesista, da equipe de enfermeiro, tudo isso vem de algum lugar. Vem do meu e do seu imposto. Nós pagamos antecipado para que tenhamos ali um serviço de prontidão para quando precisarmos usar. E deixa eu te falar uma coisa, os ricos também pagam pelo sistema público de saúde. Só que pelo fato deles terem, eles decidem não usar aquilo ali que é insuficiente. Então eles vão e usam um particular, pagam de novo. Se as pessoas que têm mais condição, têm um plano de saúde e tudo mais, deixa de utilizar o sistema público e utilizam o sistema particular, isso significa que deveria sobrar mais, correto? Sobrar mais recurso, mais verba para o sistema público, né? Porque ali diminui a quantidade de pessoas que, né, queriam procurar o sistema, o atendimento tinha que ser muito melhor. Mas não é isso que acontece. Então, se você vê que o sistema público, o sistema de ensino, de saúde e de segurança hoje é insuficiente, é ineficiente, busque entender quem está governando o país, qual o segmento está governando o país esses 35 anos de democracia. Quem é? Não são os governos de esquerda, salvo apenas 4 anos de um governo diferente. E às vezes você quer comparar 4 anos com 35 anos. É incompatível. Ah, não fez nada nos 4 anos. Ou melhor, com 30 anos, 4 anos com 30 anos, 31 anos. Então seja coerente. Seja coerente. Para que você possa tomar as melhores decisões possíveis nas próximas eleições. Tá bom? E você procurar apoiar. Busque conhecer os teus possíveis candidatos. O que ele defende, o que ele apoia, não só no dia do discurso político. Veja o fruto das árvores, tá bom? Porque pelo fruto é que se conhece a árvore. Fica aqui a minha dica.